Chegou finalmente a hora, este aqui é o veredito do Snyder Cut, a versão do diretor Zack Snyder para a Liga da Justiça, que a gente achava que nunca ia acontecer. Sim, a gente achou que realmente isso não ia acontecer, mas finalmente chegou o dia que você vai poder assistir isso, a gente já assistiu, a gente vai dar aqui o nosso veredito para isso e eu vou provar que o Hessel está totalmente errado. Você já está assumindo aí que minha posição é contrária à sua? Que spoiler é esse aí, Marcelo Forlani? Muito bem, bem-vindos aí, galera. Aperte o sininho das notificações aí para você ser lembrado de tudo de Snyder Cut que a gente está produzindo, porque tem muito material para sair ainda. E o Omelete realmente queimou a língua. A gente falou que esse filme nunca ia ver a luz do dia, mas os fãs se juntaram aí, o release da Snyder Cut, a hashtag rodou o mundo, o Zack Snyder percebeu, ele abraçou essa causa, todo mundo abraçou a causa, e aí agora o filme realmente está entre nós, e é um grande presente aí para os fãs. Eu acho que o filme, antes de mais nada, ele realmente é uma coisa meio autoindulgente do Zack Snyder, mas é também o filme que ele queria fazer e é o filme que os fãs queriam assistir. Então, nesse caso, é um casamento perfeito entre as intenções do diretor e entre a demanda dos fãs do Snydeus. Então, aí, por mais que a gente fale aqui e dê as nossas opiniões, eu acho que tá todo mundo saindo ganhando aí. O Snyder sai ganhando e os fãs dele também saem ganhando. Já vou fazer a primeira correção aqui ao Hessel. Na verdade, o filme não está vendo a luz do dia, porque é tudo muito escuro ali. Mas isso não é uma coisa negativa. Vamos lá falar um pouquinho, começando já por isso, Hessel. O que você achou das diferenças aí de tom, né, de cores, a paleta de cores, né, entre o filme o Justice League, do Joss Whedon, e a Justice League do Snyder? Cara, tem muita coisa visualmente que é diferente. A começar com as cores, realmente, né? O Zack Snyder, ele diz que para ele o essencial seria que as pessoas vissem o filme preto e branco. Ele faz uma coisa ali que não é preto e branco, mas é variações de cinza. Mesmo o verde lá na Atlântida é um verde meio verde musgo, meio verde morto. Uhum. Então é tudo nisso. E ele escolhe um enquadramento que é muito diferente ao que a gente está acostumado, não só em cinema de super-herói, mas em cinema padrão. Que ele não escolhe nem o scope, que é o mais horizontal possível, ele não escolhe o widescreen, ele vai para um formato 4x3, que é um formato do cinema até os anos, até os anos 40, e que alguns filmes hoje em dia continuam usando, mas é muito raro. Ele escolheu esse formato porque ele tinha rodado algumas coisas em IMAX, o IMAX pede que o formato seja mais quadrado, e aí ele falou, bom, eu vou fazer isso também na televisão, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Então, até na escolha da janela, o filme é completamente diferente visualmente ao que o Joss Whedon trabalhou. Eu estava reassistindo também o filme do Joss Whedon e dá para perceber que ele é mais colorido e tal. Então aí já dá para denotar um pouco uma mudança de tom, porque o filme que o Snyder está fazendo tem mais a ver realmente com essa coisa cinza, que é um filme sobre luto, que é um filme sobre isolamento dos super-heróis, o isolamento é aquela coisa dos deuses que sobrevoam. A gente falou aqui junto com o Thiago sobre os 5 anos do Batman vs Superman, especulando sobre a volta do Superman, se ele seria aquele personagem que fica pairando sobre os outros e tal. Eu acho que Liga da Justiça é meio isso. Os personagens principais, eles estão ali entre eles, numa situação que é muito distanciada do mundo normal e da vida normal. Então eu acho que o formato 4x3, ele serve também para isolar mais ainda esses personagens. Isso ficou muito... Lógico, assim, você vai percebendo isso ao longo do filme, que é longo, né? São 4 horas de filme aí, contra 2 horas do filme do Joss Whedon. Mas uma cena que eu tive que parar, dar um alt tab ali, ir na Netflix e olhar a cena já indo pro final, né? A cena que eles estão na Rússia. E ali, a paleta de cores grita na sua cara como são coisas completamente diferentes. Aquela cena do Aquaman, do My Man, né? Que ele tá lá voando com o Cyborg, daí o Cyborg joga ele e tal, e ele cai surfando em cima de um prédio. Meu, uma é, sei lá, 5, 6 da tarde e o outro é 8 da noite, entendeu? Tipo, ali tipo, grita na sua cara e fala assim, nossa, é a mesma cena, mas você vê como isso muda a sua percepção, sabe? Então essa foi uma coisa que chamou bastante atenção.
Eu acho que em relação a essa coisa das cores aí, eu acho que o que Snyder está fazendo, ele está levando ao limite uma ideia que se associou aí com os filmes do super-herói, do sombrio e realista, e que vem desde lá do Frank Miller, do Alan Moore, nos anos 80 e 90, que está presente no Logan também, o fato do Logan ter uma versão, ter sido lançado em preto e branco e tal, que é você tratar o cinema do super-herói como uma coisa mega densa, mais densa do que os filmes mais densos, entendeu? Tipo, eu tava assistindo o Snyder Cut, tem uns momentos que parece que é o As Horas. As Horas, aquele filme lá com a Nicole Kidman e tal, aquela coisa super densa, a música do Philip Glass, o peso do mundo nas costas e tal, que é uma coisa de história do super-herói que vem desses últimos 30 anos, que o Snyder levou até o limite. Então ele conta uma história que é muito densa e ele faz isso com um visual que é muito denso. Vamos falar agora da duração do filme. Né, como eu já falei aqui, a versão que a gente viu no cinema, assim, 2 horas, e a versão do Zack Snyder tem 4 horas. Uma coisa que assustou muita gente, inclusive eu. Me coloco aí, esse meio, eu falo assim, não é possível, eu não vou assistir, eu bati o pé, eu fiz birra, não sei o que, eu falei, já xinguei muito no Twitter, não sei o que. Mas eu assisti, né, nós assistimos, e eu confesso que, apesar de sim ser longo, eu gosto muito mais dessa versão do que da versão do Joss Whedon. Essa é uma coisa que eu tenho certeza que o Hessel não vai concordar comigo. Porque... Não concordo. Então, eu sei, eu te conheço. Mas eu vou falar por quê. O filme do Joss Whedon, ele não é o filme dele, né? Ele pegou, o Zack Snyder estava dirigindo, o projeto era dele, e daí ele saiu do projeto, o Joss Whedon aceitou pegar e dirigir isso daí, fez algumas refilmagens, fez aquela atrocidade com o bigode do Superman e tudo mais, mas... e refilmou outras coisas, mas não tem ritmo no filme do Joss Whedon. As piadas que aparecem, que o Flash fica fazendo toda hora, por o filme estar tão condensado, ela fica chata. Assistir aquela versão que o Joss Whedon fez é chato, é ruim, é pedante, tipo, parece que ele está querendo apenas trazer aquela ideia de que ele tinha conseguido com Vingadores, de brincar com a ação e as piadinhas e tal. E o Zack Snyder mostrou que, assim, na verdade, que era uma coisa que eu queria comparar muito. O que já estava no projeto original e o que o Joss Whedon tinha trazido. Eu achava que essa era uma coisa muito dele, mas não, já estava realmente desde o começo. As piadas continuam quase todas lá, as piadas do Flash. Mas como a versão do Snyder ela é mais longa, ela deixa isso mais palatável. Eu não fiquei com a birra do Flash que eu fiquei quando eu assisti a versão original. Vai lá, Hessel, tenta a sorte. Eu acho que as pessoas têm birra da versão do Joss Whedon, porque realmente não é o filme dele, é um filme completamente Frankenstein ali. Mas as pessoas chegaram, lógico, com muita má vontade, porque ele não é o diretor do filme e eles tiraram o filme do Zack Snyder. Então eu acho que de antemão aí, você já vai olhar certas soluções dele com muito receio. Agora, eu convido todo mundo aí a assistir o Snyder Cut, você que vai querer ver o Snyder Cut, e assista depois a versão do Joss Whedon. O Joss Whedon tem um senso de ritmo muito melhor que o do Zack Snyder. O Zack Snyder, ele tem 4 horas, então ele leva o tempo que ele precisa para começar a contar a história, entendeu? E são ele duas coisas diferentes. Lógico que são duas coisas diferentes, porque é um filme de 4 horas ou de 2. Mas por que o Zack Snyder está fazendo um filme de 4 horas? Eu acho completamente legítimo que ele queira fazer um filme de 4 horas. Tem cineasta aí que é super endeusado que faz filme de 9 horas. No caso do Snyder Cut, qual que seria a justificativa? É você aprofundar as histórias paralelas, é você aprofundar as histórias para você realmente justificar que aqueles personagens se unam na Liga da Justiça. Então você conta a história de cada um ali, um pouquinho de cada, e beleza, isso aqui é o que une eles, então eles vão realmente se juntar aqui para lutar com o Globo da Steppe. Eu acho que nesse caso, o filme ele realmente se estende além do que ele precisa aí, sabe? Porque ele fica repisando coisas e situações de perda, situações de luto, situações de despertencimento, situação de alienação. E isso não necessariamente está voltado para a trama, está voltado para você impor o ritmo e você botar a história adiante. Eu acho que ele fica ali muito nossa, olha, vamos botar uma câmera lenta aqui. Uma batida de carros no meio da rua com um hot dog, não sei o quê. Assim, cara.
Cara, tem. Ele fica muito tempo na história do Cyborg também. Já no filme do Joss Whedon, ele condensa um monte de coisa, mas ele dá sinais ali, tipo, olha, por exemplo, a cena da cadeia, a cena da penitenciária. Ele mostra que o Flash tem poderes naquele momento. Que eu acho bem bacana, inclusive. Ele tá na fila para ele passar o nome dele lá para entrar na penitenciária. O cara atrás dele fala que ele tá demorando, ele pinta o cara, faz uma zoeira. Você já sabe ali que aquele é o poder do Flash, que ele é bem-humorado e que ele tá ali para falar com o pai dele. Você tem 3 informações ditas em 1 minuto. O Zack Snyder, ele leva 20 minutos para dar as mesmas 3 informações, entendeu? Então, eu gosto de ver filme, eu gosto quando o cara ele é ágil, quando ele é coerente, quando é coeso e quando ele tá pensando realmente no storytelling, ele tá pensando na narrativa. Quantas coisas eu posso fazer aqui para impor um ritmo e para atrair as pessoas com um volume de coisas. Já o Zack Snyder, ele sabe que ele tem todo o tempo do mundo, então ele fica lá agradando a si mesmo. Ele fica agradando a si mesmo, ele não tá preocupado com a narrativa, ele não tá preocupado realmente, nossa, tipo, como que eu vou fazer as pessoas aqui se afeiçoarem ao Flash, entendeu? Então, tipo, eu acho que os 2 filmes, eles são, lógico, completamente diferentes, mas o Joss Whedon, ele tem um pensamento ali que tá muito mais voltado pra ação e pra narrativa. Você tem que resolver as coisas na ação, você tem que impor o conflito, criar o conflito e resolver na ação. E aí o Zack Snyder, ele não sabe ficar criando conflito, ele cria um monte de temas, ele tá falando sobre esses temas, mas não é necessariamente uma storytelling, sabe? Não é necessariamente uma narrativa. Eu entendo, tipo, o começo realmente, ele é muito demorado, o ritmo ali, ele mostra que ele vai ter todo o tempo do mundo, é isso, entendeu? A cena do grito, cara, você ouve aquele grito cara, acho que foi uns 10 minutos daquele grito, entendeu? É o globo inteiro ouvindo, tipo, são as 8 bilhões de pessoas do planeta ouvindo aquele grito ecoando. É repetitivo, sim, mas eu acho que depois, no final, feitas as apresentações, é isso, são preocupações diferentes que cada um dos 2 teve, né? Então, é injusto você querer comparar o que é melhor e o que é pior. O Joss Whedon tinha que fazer aquilo, ele tinha que soltar um filme de 2 horas, ele condensou, sim, do jeito que ele tinha que fazer. Eu acho que o meu problema é justamente outro, né? É que ele acabou condensando tanto que algumas coisas ficaram chatas ou ficaram perdidas. Enquanto o Snyder teve todo o tempo, literalmente todo o tempo do mundo para fazer isso. E agora, falando sobre o tempo, né? São 4 horas de filme, a gente chegou a ter essa ideia de que em algum momento isso daí poderia até ser lançado em capítulos, uma minissérie. E assistindo o filme, eu particularmente assisti o filme em 2 partes. Eu assisti 2 horas ontem, 2 horas hoje de manhã, e isso funcionou super bem. Porque o filme ele é dividido em partes diferentes, então tinha um momento ali que dava para parar, e ele não ia funcionar como uma minissérie, porque ele não tem ganchos entre uma parte e a próxima. Então, diferente de uma série normal, a gente viu aí WandaVision, enfim, a gente tá cansado de ver isso, sempre você deixa um gancho ali para a pessoa voltar na semana seguinte. E aqui não tem, porque a história é uma história contínua, então foi um acerto sim eles terem colocado o Snyder Cut como um filme só, mesmo ele sendo mais longo. Como que você assistiu isso, Hesson? Eu vi numa sentada só e é isso. Pra mim era a experiência do filme aí. E eu acho que ele também não daria certo em capítulos, porque os capítulos têm tamanhos diferentes ali, né? Que pra mim é outra coisa que mostra aí que o Snyder ele pensou primeiro realmente no que ele queria dizer em termos de tema e o que ele queria colocar ali, não necessariamente na narrativa. Ele não pensou no ritmo, enfim, na narrativa em si. Então, tipo, essa divisão de capítulos aí, sei lá, me pareceu meio... Vamos fazer um negócio que parece mais erudito, mais sofisticado aqui, sabe? Tipo, também não acho que se justifica. Nossa, olha só, são muitos capítulos aqui. Parece que ele quis deixar a história mais bonita, sabe? Tipo, e dividir em capítulos. Sei lá, eu vi numa sentada só e... não sei, eu recomendo que se veja assim também. Mas, mas aí segura, né? Segura porque é aquela história pesada, aquela história que acredita que os super-heróis realmente são essa coisa dos deuses, que eles vivem num mundo à parte, com preocupações à parte e tal. Tem gente que diz que os personagens da DC são isso, e eu não concordo, assim. Eu acho que dá pra você contar histórias muito diferentes, histórias de empatia muito diferentes. Inclusive o Joss Whedon, a versão dele, começa com aquela coisa da câmera e o Superman falando pra uma criança.
Ali já fica muito claro que ele tem outra preocupação, sabe? Que é uma preocupação de envolver as pessoas normais, envolver os civis, você envolver aquela coisa do risco. Ele criou aquela família russa no final porque você tem que colocar os humanos em risco, você tem que colocar aquilo. Horrível aquilo. Odeio aquilo. Beleza, Odeio. Nossa, é muito mal feito. Minhas forças aquilo. É muito mal feito, mas é um negócio que, tipo, ele cria aquilo porque você precisa se ver identificado ali, entendeu? Você não vai se ver identificado num personagem que fica sobrevoando os outros e que, tipo, fica com aquela puta cara de bunda socando o Lobo da Steppe 20 vezes, entendeu? Tipo, o Snyder tá fazendo aquilo ali, tendo uma visão de mundo, tendo outras preocupações, entendeu? Tipo, no caso do Whedon, ele tá preocupado ali em trazer as pessoas e fazer aquilo ser mais simpático, você tem empatia com aqueles personagens. No final é aquilo, entendeu? Tipo, é todo mundo que passa uma eternidade para se juntar, na hora que se junta, eles trucidam o Lobo da Steppe, entendeu? Tipo, é isso que você espera do super-herói, de história do super-herói? Olha, eu entendo que tem o seu apelo, mas pra mim não é o que funciona, entendeu? Então eu acho que, assim, a gente volta pro começo, o Snyder fez o filme que ele queria pros fãs, e os fãs podem se sentir aí contemplados nesse filme, mas eu entendo que, tipo, pra mim o lance do Whedon, ele tentou fazer uma coisa ali que era impossível fazer naquele filme, que virou uma coisa que não era nada. Mas dá pra perceber ali a intenção dele quando ele criou... Quando tem uma coisa de gracinha com aquele ladrão no começo, quando tem o Superman falando pra câmera, no vlog, quando tem a família russa no final, entendeu? Tipo, é uma preocupação de você inserir as pessoas no filme, você inserir humanidade. Humanidade não você falar, é a humanidade, meu Deus, a humanidade, e a morte, a sombra, não sei o quê. Você não inserir a humanidade na hecatombe no final, no risco atômico. Você inserir a humanidade, tipo, as pessoas presentes na história, entendeu? Tipo, eu nesse caso, assim, desculpa falar, o filme é uma bosta, mas eu tô com o Whedon nessa, cara. Não tô com o Snyder Cut, não. Obrigado por lembrar, cara, que aquele bandido no começo também é muito nada a ver, cara. Ele fazendo piada ótimo. Com o Batman. É horrível aquilo, cara. Aquilo faz muito mais sentido. Cara. Aquilo faz muito mais sentido do ponto de vista de roteiro. Porque o Batman, ele chega no Snyder Cut e ele fala: alguma coisa vai acontecer, tô sentindo o cheiro aí de invasão alienígena e tal. Velho, tipo... Falando de roteiro, é muito ruim. Mas no filme do Whedon, que aliás ele foi o roteirista a vida inteira, ele sabe que você tem que ter uma causa para ter uma consequência. Qual que é a consequência de se juntar à Liga da Justiça? A causa é que, tipo, o cara percebeu que existem, descobriu, por ver evidências, que tem uma invasão alienígena. No Snyder Cut, ele tira da cabeça dele, o Batman tira da cabeça dele, entendeu? Então, ele é inteligente pra caramba, cara. Ele é muito Fulani, sai daqui, ele é muito mais inteligente que você, cara. Não duvido. Ele teve 5 sonhos aí, ele juntou matematicamente aí que nesses sonhos aí tava rolando uma invasão alienígena. Todo mundo sonha, né? Inclusive estão sonhando sonho igual aí. O Cyborg sonha o mesmo sonho agora também. Ele mas isso existe, Hess. Agora na pandemia aí, você não viu, cara? Vários estudos. Concordo. Daí a galera puxando até, né, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu sonhei com você, Fernando. Depois eu vou contar essa história aí pra... Uma coisa que, cara, me tira muito, é uma diferença bem gritante entre a versão do Snyder e do Joss Whedon. Também é posicionamento de câmeras, principalmente o posicionamento de câmera atrás da Mulher Maravilha, atrás da Gal Gadot ali. Ele dá uns 2, 3 zooms ali, que, cara, são completamente gratuitos. O Snyder não faz muito diferente, não. Não tem aquilo, cara, não tem aquilo. Ok. Não tem. Não tem aquela cena do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha, que é gratuita também. Tipo, tentou fazer graça ali, uma piada que não ficou boa. E pegou super mal, né, entre os próprios atores. Ponto pro Snyder também nesse ponto. Aliás, outro ponto pro Snyder aí, ele criou ali uma coisa de sugeriu um relacionamento amoroso pra rainha lá nas Amazonas e tal, ali eu achei interessante também. Por outro lado, na versão do Joss Whedon, a história da Lois Lane é mais interessante.
Porque no Snyder Cut ela tá lá remoendo a culpa dela, ela não volta a trabalhar, e na versão do cinema ela volta a trabalhar sim. Inclusive quando a Marta vai falar com ela fala, olha só, eu acho que você pode superar já esse luto aí, porque o Clark sempre falava do seu trabalho, fala que você é uma repórter brilhante e tal. No Snyder Cut, o incentivo é sempre aquela coisa, o Clark isso, o Clark aquilo e tal. Então, desse ponto aí, a história da Lois Lane é muito mais empoderada na versão do cinema do que no Snyder Cut. Ó, vou dar um spoiler aqui, se você não assistiu ainda, pula uns 10 segundos aí que eu vou baixar o braço na hora que eu acabar o spoiler, tá? Então, ó, tem uma saída muito boa aqui que o Snyder usa, que é usar o Caçador de Marte para ir conversar com a Lois. Eu gostei bastante dessa introdução dele. E é um personagem que aparece depois também no epílogo. Eu gosto dessa ideia, cara, de uma forma de trazer um personagem novo. E acho que vamos encerrar aqui falando rapidamente do Coringa, Hessel. Eu acho que a participação do Coringa ali foi interessante para você dar um fecho e você fazer um comentário como se fosse, sei lá, você tem numa tragédia grega, você tem o coro fazendo comentário sobre o que está acontecendo na ação. Eu gostei ali porque no epílogo fica meio que o Coringa fazendo comentários sobre tudo aquilo que a gente viu e sobre todos os complexos do Batman e tal, tipo, eu achei interessante por isso ali. Mas é uma coisa que está separada do filme para mim. O filme todo, ele é um negócio, e aí aparece o Coringa para fazer um comentário. É como se fosse a moral da história no final do episódio do He-Man, sabe? Tipo, ou então o Corujito. Foi o Coringa Corujito ali, dando as suas impressões sobre Coringuito. o que... Coringuito. Vocês tentaram me encontrar na história de hoje? Se não, me procurem agora. O Coringuito chega no final para dar suas impressões sobre tudo aquilo que a gente viu e dar o parecer dele, sabe? Tipo, eu achei que é interessante como comentário, não acho que é interessante necessariamente ali falar, nossa, tipo, aqui realmente, né, tipo, revolucionou o filme e tinha que ter. Não acho que tinha que ter. Não precisava, não. Mas foi bom pra gente ver, enfim, o Jared Leto aparecendo como um Coringa, a gente esquecer, né, um pouquinho aquela versão lá do Esquadrão Suicida, ele sair numa posição melhor, e fazer também uma homenagem ao Alan Moore, né, que trazendo mais uma vez aqui com a piada mortal, né, tipo, que é bastante reverenciada ali naquele momento. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre o Snyder Cut, sobre o desdobramento, sobre o Darkseid, que a gente nem cutucou aqui, porque, enfim, tinha sim ali um gancho, tinha sim uma ideia para que, né, ele continuasse e fizesse aí mais um filme, mas isso, não sei. Agora não dá pra gente falar, né? Não, isso não vai acontecer. A gente falava isso do Snyder Cut e tomamos na cara aqui. Então, me parece que acabou. Que a história dele tá ali, foi contada e ele não volta mais pra esse universo. Não, o próprio Snyder trata como acabou, assim. Ele fala nas entrevistas, não vai ter continuação, é isso aí e tal. Mas, não vai ter continuação, mas eu não acho que ficou aberto e incompleto. Tem uma coisa ali, muito bem fechada, inclusive está muito presente em várias coisas que ele faz. Ele faz uma citação a Injustice, com aquela coisa do Superman boladão. Ele faz um gracejo ali para quem curte Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, porque tem o tanque do Batman. Então é um grande compilado ali, para os fãs da DC, que são os fãs sangue nos olhos, que gostam realmente da briga do Batman e do Superman, que gostam de ver os super-heróis nessa posição mais de autoridade mesmo. Então, nesse ponto, é um filme muito satisfatório, porque eu acho que também tem muito a ver com a visão que o próprio Zack Snyder tem de personagens da DC. Então, essas várias coisinhas que ele vai fazendo, é um fanservice muito específico. É um fanservice para um fã específico que gosta e que tem essa coisa dos super-heróis sangue nos olhos, entendeu? Então eu acho que nesse ponto aí é um filme bem completo. E que não precisaria de continuação nesse caso. Então, ó, você viu aí, o Hessel gostou também do Snyder Cut, foi isso que ele acabou de falar, né? Tem que ler as entrelinhas ali. Assim como eu também gostei, e como você, fã da DC, vai gostar também. E a gente, como estava falando aqui, tem outras coisas para falar aqui também sobre o futuro da DC depois do Snyder Cut. A gente vai voltar um pouquinho para falar sobre isso em outros vídeos. Então, ó, não esquece aí de assinar o canal, balançar o sininho, dar o like no vídeo, comenta aqui embaixo também com as suas impressões, fala pra gente, e aí o que você achou, comenta com a gente nas redes sociais, manda aí todas as suas impressões, porque a gente quer saber, certo? Hessel, brigadão, e que bom, cara, que você gostou do filme. Que bom que você gostou também, Fernando, tamo junto, vamos ver o filme de 9 horas agora.